Olá, nobres senhores e nobres senhoras. Sejam muito bem-vindos ao canal Questão de Português. Aqui, desta vez, vamos resolver mais uma prova de português, especificamente da banca Sebrasp, CESP. A prova foi aplicada neste ano, em 2024, para o cargo de agente comunitário de saúde na Prefeitura de Camaçari, Bahia. Peço gentilmente que curtam o vídeo e que se inscrevam no canal aqueles que ainda não são inscritos. Isto ajuda muito a continuar realizando este tipo de vídeo, no qual são resolvidas provas de português de bancas conhecidas e recentes, para que todos vocês possam melhorar o seu desempenho nas próximas provas de concurso, especificamente em português. Como todos sabem, aqueles que me acompanham pelo menos, sempre deixo o link das provas na descrição para que vocês possam baixar as provas e resolver a parte de português depois voltarem ao vídeo, né, para me acompanharem na resolução, ou talvez vocês podem ir direto para o vídeo, né, e resolver apenas pelo vídeo. No vídeo, sempre apresento de uma forma integral a prova, inclusive faça a leitura do texto, dos textos que se apresentam nas provas, justamente porque percebo que as pessoas têm muita dificuldade na parte da interpretação. E assim, com a leitura do texto, eu vou explicando algumas palavras, a forma como o texto se apresenta, né, já extraindo algumas notas de interpretação do texto, para que vocês estejam aptos a resolver as questões. Quem quiser ir direto para as questões, podem ir. Né? Quem quiser ir direto para as questões, pode ir. Mas eu acho que vale a pena acompanhar a leitura junto para que vocês também vão aprimorando a leitura, principalmente aqueles que têm uma maior dificuldade neste ponto de interpretação de texto, ok? Então vamos lá, vamos começar lendo o texto. Peço também que comentem como foram nessas provas aqui, né? Como foram nas provas, apresentem eventuais sugestões de melhorias, comentem de onde estão falando, os concursos que pretendem fazer, para que nós possamos entender melhor as pessoas que nos acompanham. Perfeito? Aqui são apresentadas dicas de português, é uma forma totalmente gratuita de apresentar, então conto com a colaboração de vocês também para curtir e se inscrever no canal. Perfeito? Então vamos ler o texto. Aqui vamos ampliar um pouco para melhor verificação aqui das palavras, né, do texto. Então, vamos lá. Texto CG1A1. A pesquisa Saúde e Trabalho, feita pelo Serviço Social da Indústria SESI, concluiu que 52% dos brasileiros raramente ou nunca praticam atividades físicas. Entre os que fazem atividades físicas, 22% se exercitam diariamente, 13% pelo menos 3 vezes por semana e 8% pelo menos 2 vezes semanais. Então, aqui nesse primeiro parágrafo, observa-se que o texto está apresentando uma pesquisa feita pelo SESI, apresenta dados e essa pesquisa trata de atividades físicas, bem como a frequência. Isso é o que está no primeiro parágrafo, em resumo. Vamos ao segundo parágrafo. Além da frequência da prática de atividades físicas, o estudo fez a associação entre a prática delas e o adoecimento. Segundo o levantamento, 72% das pessoas que praticam exercícios com frequência não tiveram problemas de saúde nos últimos 12 meses. Porém, entre os que nunca praticam atividades físicas, 42% sofreram problemas de saúde em 2022. Então, aqui nesse segundo parágrafo, ele já apresenta uma relação, uma associação entre as pessoas que praticam atividades físicas e as que não praticam. Vamos então ao nosso terceiro parágrafo. A relação entre trabalho
e qualidade de vida também foi abordada na pesquisa. Nesse aspecto, 94% concordaram que um profissional com a saúde física e mental em dia é mais produtivo no seu trabalho. A pesquisa também apontou que 12% dos entrevistados têm hábito de realizar consultas regulares com psicólogo. Aqui então uma informação a mais, que também na pesquisa foi abordada a relação entre trabalho e qualidade de vida. E tem algumas informações aqui então perceptivas, né, dos entrevistados, que concordaram que um profissional com a saúde física e mental em dia é mais produtivo no seu trabalho. E também foi apresentado outro dado aqui em relação a que porcentagem, né, a quantidade dos entrevistados fazem consultas regulares com um psicólogo. Vamos então ao nosso quarto parágrafo. A respeito de ambientes saudáveis para o trabalho, 66% dos trabalhadores disseram que as empresas em que trabalham estabelecem limites de horas de trabalho ou número de turnos, e 55% afirmaram que seus empregadores permitem flexibilidade e pausas para descanso ou prática de exercícios. E mais, 49% das empresas têm estrutura para prevenir violência, assédio e discriminação, além de dispor de ambiente livre do fumo e política de jornada de trabalho flexível, como home office. Então, nesse parágrafo aqui foi abordado então a respeito de ambientes saudáveis para o trabalho, cujas informações foram trazidas, né, pelos entrevistados e foi parte então da pesquisa. Vamos então para o nosso quinto e último parágrafo. Para a grande maioria dos entrevistados, saúde não é somente a ausência de doenças ou enfermidades. Segundo 88% deles, a saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Então aqui também mais uma informação da percepção dos entrevistados, né, dizendo que saúde, né, o conceito de saúde para eles não é somente a ausência de doenças ou enfermidades, já que a grande maioria deles, 88%, a saúde é um estado completo, né, algo mais completo do que além de ausência de doenças e enfermidades, já que seria um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Perfeito? Então agora vamos às questões. Antes aqui é bom informar, né, que aqui é fonte na internet, agenciabrasil.tvc.com.br com adaptações. Perfeito? Então foi extraído da internet de uma agência, da Agência Brasil. Ok? Vamos às questões então. Agora passamos à resolução das questões. Perfeito? Vamos aqui aumentar um pouquinho mais. Acho que é melhor assim, né? Questão 1. Quanto ao gênero, o texto pode ser corretamente classificado como alternativa A, notícia, B, conto, C, nota explicativa, D, crônica e texto de opinião. Bom, para responder, deve-se ter o conceito, claro, sobre o gênero textual notícia, conto, nota explicativa, crônica e texto de opinião. Notícia pode se definir como um relato, normalmente publicado em algum jornal, revista ou site de notícias ou agência, em que se expõe eventos, principalmente recentes e importantes, para qual o público tenha interesse. Normalmente se apresentam dados, descrição dos fatos, de forma que o público leitor possa se inteirar do que se está narrando, do que está acontecendo. Já conto trata de ficção, é um enredo de ficção, não de um evento real, que contém, portanto, né, uma narrativa, um enredo claro, objetivo, muitas vezes com valor moral. Nota explicativa é uma descrição detalhada sobre determinado evento, determinado fato ou determinado documento, por exemplo. Crônica, na crônica, o autor realiza uma espécie de um enredo tratando sobre eventos normalmente diários, muitas vezes são publicados em jornais, né, as crônicas. E texto de opinião
No texto de opinião deve-se deixar claramente que é apenas uma opinião do autor, ok? Sobre determinado evento, fato, perfeito? Eu acho que com essas definições, embora resumidas, já se consegue resolver a questão, perfeito? Vamos aqui só voltar ao texto, né? Como bem exposto aqui, o texto se tratava de uma pesquisa, né? Pelo Serviço Social da Indústria, pelo SESI. Foram apresentadas aqui no texto diversas informações sobre porcentagens, sobre atividades físicas e doenças relacionadas e outros assuntos pertinentes. E também aqui o que poderia indicar a nossa resposta é que o texto que foi saído da internet de um site de uma agência de notícias, Agência Brasil. Então, isso já poderia indicar, né, que a nossa resposta correta é a letra A. Vou marcar aqui. Poderia causar confusão com nota explicativa, no entanto, como já informado, né, a nota explicativa se trata de uma descrição mais detalhada sobre algum assunto, algum evento. Normalmente é feito por empresas quando ocorre algum evento relacionado a alguma empresa e a empresa quer vir a público, né, vem em jornais explicar e vai lá, explica sobre aquele evento, faz uma nota explicativa sobre aquele evento, justificando o porquê, as razões. Bom, com os demais aqui, né, não é um texto de opinião, não é uma crônica, né, como explicado, e também não é um conto, não é uma ficção. Perfeito? Então aqui acredito que está feita a explicação. Caso haja alguma dúvida ainda, pode sempre ir nos comentários e perguntar que eu vou vir aqui, quando possível, responder. Perfeito? Então vamos lá. Vamos para a segunda questão. De acordo com as ideias do texto, A. A prática de atividades físicas faz parte da rotina da maioria da população brasileira. B. A produtividade no trabalho está relacionada principalmente com o ambiente de trabalho. C. A redução no número de mortes no Brasil está relacionada à prática de atividades físicas. D. A pesquisa citada abordou a frequência da prática de atividades físicas, a relação entre essa prática e saúde, bem como entre saúde e trabalho. E a maioria dos entrevistados considera que saúde é a ausência de doença. Então, qual a resposta correta? Bom, vamos ver aqui questão por questão. A letra A diz que a prática de atividades físicas faz parte da rotina da maioria da população brasileira. Isso não é verdade, já que a prática de atividades físicas não é feita por praticamente 52% aqui, né? A pesquisa concluiu que 52% dos brasileiros raramente ou nunca praticam atividades físicas, então a letra A aqui está errada. Aqui também na letra B está informando que a produtividade no trabalho está relacionada principalmente com o ambiente de trabalho. Isso não está no texto, embora aqui nesse parágrafo que dispõe aqui a relação entre trabalho e qualidade de vida também foi abordada na pesquisa. Apenas há uma informação aqui de que as pessoas entrevistadas concordam que o profissional com saúde física e mental em dia é mais produtivo no seu trabalho, mas não está relacionado com o ambiente de trabalho, ok? Só está dizendo que concordam que o profissional com saúde física e mental em dia é mais produtivo no seu trabalho. Perfeito? Aqui na letra C diz que a redução no número de mortes no Brasil está relacionada à prática de atividades físicas. Isso aqui não está no texto. Aqui na D, a pesquisa citada abordou a frequência da prática de atividades físicas, a relação entre essa prática e a saúde, bem como entre saúde e trabalho. Quem lê o texto, né, conosco aqui, sabe que essa é a alternativa correta. É bem o que o texto diz. E aqui na letra E, dispõe aqui que a maioria dos entrevistados considera que a saúde é a ausência de doença. Vamos verificar aqui no último parágrafo, não é bem isso que diz, né? Já que, para a grande maioria dos entrevistados, saúde não é somente a ausência de doenças ou enfermidades. Portanto, vai contrária essa informação aqui, prevista aqui na alternativa E. Então, a E também está errada, ok? Então, vamos à nossa questão 3. Vamos aqui. Questão 3. O emprego do hífen na palavra bem-estar no final do texto justifica-se pela mesma regra que determina o emprego do hífen em A. Mal-humorado, B. Super ricos, C. Sem teto, D. Auto-organização e cana de açúcar. Então, o que vocês marcaram? Bom, aqui para resolver a questão, deve-se observar qual a regra de hifenização foi utilizada para se hifenizar bem-estar e depois identificar entre as alternativas aquela que seguiu regra semelhante. Bem-estar leva acento porque bem, quando utilizado como prefixo, assim como
outras palavras, recém, a quem, além, quando se juntam com outras palavras, acabam normalmente atraindo o hífen, bem-humorado, por exemplo. No entanto, deve-se observar que existem na língua portuguesa algumas exceções, que, mesmo havendo bem como prefixo, acaba não atraindo o hífen, como, por exemplo, bem feito. Bom, vamos verificar entre as alternativas aquela que segue regra semelhante. Mal, o prefixo mal normalmente acaba não atraindo o hífen, como, por exemplo, mal passado. No entanto, quando a palavra seguinte inicia com L ou H, atrai o hífen. Aqui na B, super ricos, leva hífen porque o prefixo super termina em R e a palavra seguinte inicia em R, então acaba atraindo o hífen. A mesma coisa aqui na D, né? Quando o prefixo termina com a mesma letra que inicia a palavra seguinte, para haver uma separação, exige a utilização do hífen. Ok? Então a B e a D seriam regras mais ou menos semelhantes. Embora aqui na B seja consoante, aqui na D vogal, mas são regras mais ou menos semelhantes. Bom, então entre as alternativas aqui, a que seria a correta seria a nossa letra C, já que se encontra entre aquelas palavras que, como bem, recém, além, a quem, normalmente quando na função de prefixo se juntam outras palavras, acabam atraindo o hífen, ok? Bom, aqui cana-de-açúcar é uma espécie vegetal e normalmente as palavras que denominam espécies vegetais ou da fauna, quando compostas, acabam atraindo o hífen, como por exemplo beija-flor, copo de leite, por exemplo, também acabam levando o hífen. Perfeito? Então podemos passar à nossa quarta questão. Podemos passar então à nossa questão 4. A correção gramatical e os sentidos do texto seriam preservados se a conjunção porém, último período do segundo parágrafo, fosse substituída por A, todavia, B, conquanto, C, porquanto, D, por isso e E, assim. Então aqui é uma questão que trata sobre a conjunções, né, e o sentido delas. Aqui também, né, trata de interpretação de texto, porque se trata de substituir a palavra porém de forma tal que se mantenha a correção gramatical e os sentidos do texto. E aqui normalmente, porém, tem esse sentido de oposição adversativo, né, que aqui seria bem substituído por todavia, já que conquanto ele tem uma ideia concessiva, porquanto ele tem uma ideia explicativa, por isso e assim, ideias conclusivas, né? Sentidos de conclusão. Vamos apenas ver lá o texto, como aparece, porém, último período do segundo parágrafo. Vamos aqui verificar o último período do segundo parágrafo. Aqui, vamos ler aqui o parágrafo. Além da frequência da prática de atividades físicas, o estudo fez a associação entre a prática delas e o adoecimento. Segundo o levantamento, 72% das pessoas que praticam exercícios com frequência não tiveram problemas de saúde nos últimos 12 meses. Porém, entre os que nunca praticam atividades físicas, 42 sofreram problemas de saúde em 2022. Aqui está dando então uma oposição entre as pessoas que praticam, né, atividades físicas e as pessoas que não praticam, né? As pessoas que praticam, né, não têm problemas de saúde, ou para a maioria delas, e para uma boa parte das pessoas que não praticam ou nunca praticam atividades físicas, 42% sofreram problemas de saúde. Então, é uma ideia de oposição, de fato, aqui. Porém, ele pode, então, ser trocado, né, sem que haja alteração da correção gramatical e do sentido do texto, por todavia. Perfeito? Então, a nossa alternativa correta é a letra A. Vamos então aqui à nossa quinta questão. No que diz respeito à coesão do texto, julgue os seguintes itens. Vamos ver aqui, item por item aqui, né? Se está certo ou errado. É uma questão aqui que pergunta se está certo ou errado, né? Vamos ver aqui. Item 1. No segundo parágrafo, os termos estudo e levantamento referem-se à pesquisa, saúde e trabalho, mencionada no início do primeiro parágrafo. Vamos ver aqui então se os termos estudo e levantamento referem-se à pesquisa, saúde e trabalho, né? Se referem-se à saúde e trabalho, mencionado no início do primeiro parágrafo. Vamos lá, vamos verificar aqui. Vamos verificar onde estão os termos. Os termos estão exatamente aqui
levantamento e estudo, né? Vamos ver se eles se referem à pesquisa, saúde e trabalho. Além da frequência da prática de atividades físicas, o estudo, perfeito, se refere à pesquisa da saúde e trabalho, fez associação entre a prática delas e o adoecimento. Segundo o levantamento, se refere também à pesquisa, saúde e trabalho. Então, aqui, voltando aqui para a questão 5, né, a nossa questão, o item 1 aqui está perfeito, está certo. E no segundo item, no terceiro parágrafo, a expressão nesse aspecto faz referência à relação entre trabalho e qualidade de vida. Vamos lá verificar então se de fato a expressão nesse aspecto se refere à relação entre trabalho e qualidade de vida. Esse é no terceiro parágrafo, né? Aqui, né? A relação entre trabalho e qualidade de vida também foi abordada na pesquisa. Nesse aspecto, 94% concordaram que um profissional com a saúde física e mental em dia é mais produtivo no seu trabalho. De fato, né, que está falando nesse aspecto, está retomando aqui, né, o conceito de relação entre trabalho e qualidade de vida. Perfeito? Então, a alternativa aqui, o item 2 aqui, ele também está correto. Perfeito? No item 3 aqui, no trecho em que trabalho, o vocábulo que refere-se a horas de trabalho ou número de turnos. Vamos verificar então se o que se refere a horas de trabalho ou números de turnos aqui na expressão em que, no trecho em que. Vamos lá. Isso é no primeiro período do quarto parágrafo. Perfeito. Vamos aqui. É aqui, exatamente. Então é esse que aqui, né? As empresas em que trabalham, né? Vamos lá. Aí, outra parte aqui. Exatamente aqui, horas de trabalho, número de turnos. Então, a questão está perguntando, né, se esse que se refere a horas de trabalho, número de turnos. Obviamente não, aqui, né? A respeito de ambientes saudáveis para o trabalho, 66% dos trabalhadores disseram que as empresas em que se refere à empresa aqui, perfeito? E não a hora de trabalho, o número de turnos. Então, nosso item 3 aqui está incorreto, perfeito? Deste modo, a alternativa correta aqui é a letra B. Apenas os itens 1 e 2 estão certos. Perfeito? Vamos à nossa questão 6. Vamos aqui. Estariam mantidas a correção gramatical do texto, sua coesão e coerência. Aliás, estariam mantidas a correção gramatical do texto, sua coesão e a coerência das suas ideias, caso se substituísse a além da por salvo a, de segundo por conforme, C para a por na, de em que por aonde e mais por ainda. Bom, vamos também olhar no texto para verificar se qual das alternativas aqui está correta. Aqui na letra A, na verdade, já podemos descartar, né? Porque além da tem o sentido de acréscimo e salvo a de ressalva. Então podemos descartar a letra A. Na letra B, segundo, de forma geral, pode ser substituído por conforme. Vamos apenas verificar se isso, de fato, pode ocorrer aqui no texto. Perfeito? Então, segundo período do segundo parágrafo. Segundo por conforme. Segundo período do segundo parágrafo. Aqui. Então, além da frequência da prática de atividades físicas, o estudo fez a associação entre a prática delas e o adoecimento. Aqui está a palavra segundo, né? Segundo o levantamento, então, poderia ser substituído por conforme o levantamento, não é mesmo? Então, de fato, aqui a nossa questão 6 aqui, a alternativa correta é a nossa letra B. Perfeito? E pode ser substituído por na, ora, pode causar uma certa confusão aqui. Vamos verificar. Para a, por na, início do último parágrafo. Vamos lá. Para a grande maioria dos entrevistados. Ora, aqui não, né? Já que está aqui fazendo uma relação para a grande maioria, né? Para a grande maioria dos entrevistados, ou conforme a grande maioria dos entrevistados, não pode ser substituído por na grande maioria dos entrevistados, já que na dá uma ideia de posição, de localização, né? E aqui, para a é uma ideia de relação, né? De acordo com a grande maioria dos entrevistados, então não poderia ser substituído por na. Então está errado. Perfeito? Vamos aqui verificar na letra D, em que substituído por aonde? Não, né? Já que em que ele pode ser substituído por onde, e por aonde, e aonde pode ser substituído por aqui,
por aonde e em que por onde. Portanto, não podem ser substituídos. Já podemos descartar a D. Vamos ver aqui na letra E+, no sentido de acréscimo e ainda assim no sentido concessivo. Então, também não pode ser a E. Então, podemos ficar apenas com a letra B. A B é a alternativa correta aqui da questão 6. Feito? Vamos passar então à nossa 7ª questão. Aqui na questão 7, assim se pergunta, né? No primeiro período do 4º parágrafo do texto, a flexão da forma verbal estabelecem, na terceira pessoa do plural, justifica-se pela sua concordância com A, limites B, ambientes, C, 66% de trabalhadores e empresas. Então aqui se trata de uma questão sobre concordância verbal. Vamos ver com que termo ou palavra o verbo estabelecer ele concorda para ficar na terceira pessoa do plural. Aqui estabelecem. Perfeito? Vamos verificar se é com limites, ambientes, 66%, trabalhadores ou empresas. Então vamos lá. Estabelecem no primeiro período do 4º parágrafo do texto. No primeiro período do 4º parágrafo é aqui, né? Vamos ver aqui, então, aqui está, estabelecem. A respeito de ambientes saudáveis para o trabalho, 66% dos trabalhadores disseram que as empresas em que trabalham estabelecem. Então, olha só, observe. As empresas estabelecem limites de horas de trabalho ou número de turnos. Feito? Então, aqui o verbo estabelecer está concordando com empresas. Por isso, ele vai para a terceira pessoa do plural. Ok? Então, a nossa alternativa correta é a letra E. Não é com limites, nem com ambientes, nem com 66%, nem com trabalhadores. É com empresas que a forma verbal estabelece, né? Ela se justifica para ficar na terceira pessoa do plural. A relação, a ligação, né, com o sujeito, né, de estabelece é empresas. Perfeito? Por isso ela estabelecer, né, fica na terceira pessoa do plural, conforme aqui na questão 7. Perfeito? Vamos então à nossa 8ª questão. Em relação à significação das palavras no texto, julgue os itens a seguir. Então é uma questão aqui também de marcar certo e errado aqui em cada termo aqui, né? Depois verificar o que está errado aqui qual é a alternativa correta. Perfeito? Então vamos verificar aqui. Item 1. Em consultas regulares, o adjetivo regulares está empregado com o mesmo sentido de frequentes. De fato aqui, né, consultas regulares, consultas frequentes, pode ser substituído aqui, né. Se tiver alguma dúvida, pode voltar ao texto, mas é o que está certo aqui, é o item 1. Já em 2 aqui, em trabalho flexível, o adjetivo flexível está empregado com o mesmo sentido de adaptável. De fato, né, flexível pode ser substituído por adaptável de forma geral, e é o que está certo, é conforme se quiser voltar ao texto, mas esse é o sentido, tá? Perfeito. Então, não há como mudar. Então, item 1 e 2 estão corretos. E aqui no item 3, no último parágrafo, os termos doenças e enfermidades estão empregados como sinônimos. Bom, vamos verificar aqui, mas de fato aqui poderia se considerar doenças e enfermidades como sinônimos. Perfeito? Mas vamos verificar no texto, no último parágrafo. Para a grande maioria dos entrevistados, saúde não é somente a ausência de doenças ou enfermidades. Observe que aqui, doenças ou enfermidades, eles poderiam ser tratados como sinônimos, isso para a maioria das pessoas. Mas, detalhe, a banca considerou como não sendo sinônimos. A bem da verdade, doenças ou enfermidades, ou a expressão doença e enfermidade, ela pode ter uma conotação diferente. Enfermidade é aquela condição anormal, atípica da pessoa, percebida pela própria pessoa. E já doença já tem um critério técnico, médico, com definição objetiva do que seja doença, um critério técnico. Então poderia dar uma distinção entre doença e enfermidade, e não se considerando sinônimos. Perfeito? Olha, a banca considerou como não sendo sinônimo, e considerando como o item 3 estando errado. Então, a banca deu como correta a letra B, que apenas os itens 1 e 2 estão certos. Entenda que aqui o item 3 poderia ser alvo de recurso, né?
No entanto, pelo que eu sei, a banca manteve essa alternativa 2 e 3 aqui como errado, e o gabarito definitivo foi como errado. Então, ficou a resposta como a letra D. Mas como disse, né, poderia ser alvo de recurso, mas se a banca já leu o recurso e não aceitou, então acabou ficando a letra B. Perfeito? Então aqui acabamos a nossa prova de português. Agradeço a todos por terem me acompanhado até aqui. Desejo a todos ótimas provas, que melhorem bastante o desempenho de vocês nas provas de português. Eventuais dúvidas podem apresentar nos comentários, que serão respondidas assim que possível. Peço mais uma vez que comentem o vídeo, né? Que comentem como foram, quais provas vão fazer. Também que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, é importante para que possamos continuar aqui com mais vontade de apresentar os vídeos. E então, desejo a todos, né, ótimas provas. Até a próxima e fiquem todos com a graça de Deus.